O milagre que mudou a vida de André, a filha livre da síndrome de Noonan. André sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem aprendeu com o pai que o suor da testa era o caminho para sustentar a família. Casou-se com Marisa, uma mulher de fé, e juntos tiveram a Ana Clara, uma menina cheia de vida. Mas quando a pequena completou 2 anos, os médicos deram um diagnóstico que abalou o mundo deles: síndrome de Noonan, uma condição genética rara que afetava o coração, o crescimento e o desenvolvimento da filha. Os médicos foram claros: ela precisará de cirurgias, acompanhamento constante e, mesmo assim, pode ter complicações graves. As contas médicas começaram a se acumular. André, que trabalhava como motorista de aplicativo, via o salário sumir em remédios, consultas e exames. As noites eram de choro, com Marisa orando baixinho enquanto Ana Clara dormia. Deus, onde você está? André perguntava, olhando para o teto, a fé abalada pela dor. Até que um dia, depois de mais uma consulta desanimadora, André parou o carro em frente a um templo da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele já tinha passado ali várias vezes, mas nunca tinha entrado. Dessa vez, porém, algo chamou. Um cartaz na porta dizia: hoje é o seu dia de vitória. Venha buscar seu milagre. Com o coração apertado, ele estacionou e entrou. Dentro, o ambiente era diferente de tudo que ele já tinha visto. As pessoas cantavam com entusiasmo, os pastores falavam com autoridade, e havia um clima de fé que contagiava. André sentou-se no fundo, com medo de ser notado, mas quando o pastor começou a pregar sobre a fé que move montanhas, ele sentiu algo mexer dentro dele. Deus não desistiu de você. O pastor disse, olhando diretamente para a plateia. André sentiu como se aquelas palavras fossem só para ele. No final do culto, houve um convite para a corrente de oração. André hesitou, mas uma irmã se aproximou. Irmão, você parece precisar de uma palavra. Venha, Jesus está aqui para te ajudar. Com lágrimas nos olhos, ele se levantou e foi até a frente. O pastor impôs as mãos sobre ele e começou a orar com uma unção forte. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença na vida dessa criança. O sangue de Jesus tem poder para curar. André chorou como nunca. Saiu dali com um folheto na mão, campanha dos 7 dias de jejum e oração. Deus vai operar o impossível. Ele levou para casa e contou tudo a Marisa. Ela, que já tinha ouvido falar da Universal, abraçou a ideia. Vamos fazer essa campanha, André. Não temos mais nada a perder. Os 7 dias foram intensos. Eles jejuaram, oraram juntos, assistiram aos cultos e participaram da fogueira santa na quarta-feira, onde o fogo simbólico representava a queima dos problemas. André colocou um papel com o nome de Ana Clara nas chamas, declarando: queima, Senhor, essa doença. No sábado, eles levaram a menina para ser ungida com óleo pelo pastor. Enquanto as mãos do homem de Deus tocavam a cabeça da filha, André sentiu uma paz que não sentia há meses. Mas o maior teste ainda viria. Na segunda-feira seguinte, Ana Clara teve uma crise. A respiração ficou ofegante, os lábios arroxeados. André e Marisa correndo para o hospital, o coração na mão. Mas dessa vez, algo foi diferente. Enquanto esperavam pelo médico, André segurou a mão da filha e começou a orar em voz alta como tinha aprendido na igreja. Senhor, o Senhor disse que pela fé, tudo é possível. Eu creio na cura da minha filha. Marisa juntou as mãos às dele e juntos, declararam a vitória. Os médicos ficaram surpresos. Os exames mostravam uma melhora inexplicável. O coração de Ana Clara, que antes tinha uma estenose grave, estava funcionando quase normalmente. Isso não faz sentido, disse um cardiologista. Parece que a obstrução regrediu. André sorriu, sabendo que não era a medicina, mas a mão de Deus. No domingo seguinte, eles voltaram à Universal para dar o testemunho no altar. André, com a voz embargada, contou tudo: a dor, a fé, o milagre. O pastor abraçou a família e disse: isso é o poder de Deus. Quando a gente confia nele, não há doença que resista. A igreja inteira aplaudiu, e muitas pessoas choraram, inspiradas pela história. Hoje, Ana Clara tem 6 anos, corre e brinca e não precisa mais de remédios controlados. André e Marisa são dizimistas fiéis e participam de todas as campanhas. Aprendi que a fé não é só acreditar, é agir, diz André. Deus não muda as coisas por acaso, ele muda quando a gente toma uma atitude. A Universal me ensinou isso. A vitória vem quando a gente ora, jejuar, dá o dízimo e não desiste, mesmo quando tudo parece perdido. E toda vez que passa pela igreja, André para um momento, olha para o templo e agradece. Porque ali, entre orações fortes, pastores ungidos e uma corrente de fé, ele encontrou não só a cura da filha, mas uma nova vida. A vida da família mudou tanto que até os vizinhos perceberam.
Dona Maria, a senhora que morava ao lado e sempre torcia o nariz quando via André e Marisa indo para a Universal, certo dia bateu na porta deles com os olhos cheios de lágrimas. Me desculpa, filho. Eu achava que isso era coisa de fanático, mas vi sua menina brincando no quintal ontem. Ela correu, pulou, riu como qualquer criança. E eu lembrei que há 2 anos ela não conseguia nem segurar uma colher. O que aconteceu ali dentro? André não hesitou. Convidou Dona Maria para uma reunião naquela mesma noite. Ela foi. Sentou-se nos bancos de trás, desconfiada, mas com o coração aberto pela primeira vez. Quando o pastor começou a falar sobre a fé que move montanhas, Dona Maria sentiu algo estranho. Era como se cada palavra fosse direcionada só para ela. No final do culto, quando o pastor chamou quem precisava de um milagre, ela levantou a mão tremendo. Senhor, meu filho está preso há 5 anos por causa das drogas. Já tentei de tudo, até ameaçar cortar relações, mas nada adianta. Só o Senhor pode tirá-lo desse abismo. A igreja inteira orou por ela. Pastores impuseram as mãos, e Dona Maria saiu dali com uma paz que não sentia há anos. 3 dias depois, o telefone tocou. Era da penitenciária. Sua mãe veio aqui, donzela? O senhor João está pedindo pela senhora. Dona Maria quase desmaiou. João, seu filho, nunca tinha pedido por ela. Quando chegou lá, o encontrou limpo de cabeça baixa, mas com os olhos brilhando de uma maneira que ela não via desde criança. Mãe, sonhei com o senhor André ontem. Ele me falou que Deus estava me esperando. E hoje acordei com uma vontade louca de viver. Não quero mais essa vida. 1 mês depois, João estava em liberdade condicional, frequentando os cultos com a mãe e trabalhando na padaria do bairro. Só Jesus para fazer o que os homens disseram que era impossível, ele repetia, segurando a Bíblia que ganhou na igreja. Enquanto isso, Ana Clara crescia saudável e cheia de vida. Na escola, as professoras não cansavam de elogiar sua inteligência e alegria. Essa menina tem um brilho diferente, dizia uma delas. Marisa sorria, sabendo que aquele brilho vinha de algo muito maior. Um dia, durante um culto de crianças, Ana Clara subiu no palco sem aviso e começou a cantar um louvor que havia aprendido. Deus é fiel, Ele não falha. Na minha vida Ele já operou. A igreja inteira se emocionou. O pastor abençoou a menina e profetizou: esta criança será uma guerreira de Deus. O que o inimigo quis destruir, Deus transformou em testemunho. André, que antes era um homem amargurado e cheio de dúvidas, agora era um dos primeiros a chegar na igreja. Ajuda a organizar as campanhas, visita os doentes e sempre leva palavra de ânimo. Antes eu achava que fé era só para quem tinha sorte. Hoje sei que é para quem tem coragem de lutar, ele diz com a voz firme. Marisa, que quase desistiu da vida, agora lidera o grupo de oração das mulheres. Deus não só curou minha filha, Ele curou meu casamento, minha autoestima, minha família inteira. A Universal não é só um lugar, é um hospital de almas. E assim o milagre de Ana Clara se multiplicou. Quem via aquela família hoje não imaginava o desespero que já tinham vivido. Mas eles sabiam. E por isso, toda segunda-feira, sem falta, estão lá, não por obrigação, mas por gratidão. Porque ali, entre as 4 paredes da Igreja Universal, eles encontraram algo que o mundo não podia oferecer. Um Deus que ouve, que age e que transforma o impossível em realidade. Se Deus fez por nós, pode fazer por qualquer um. André sempre repete, olhando para o templo com os olhos cheios de lágrimas. Basta acreditar, e não soltar a mão dele. O testemunho de Ana Clara não ficou só entre as paredes da igreja. Um dia, uma vizinha, a Dona Maria, que sempre os via tão abalados antes, parou André no portão e perguntou com curiosidade: o que aconteceu com vocês? Parece que uma luz entrou nessa casa. André, sem hesitar, convidou: venha conhecer essa luz, Dona Maria. Ela tem nome, Jesus. Dona Maria aceitou o convite mais por educação do que por fé. Mas quando entrou na Universal pela primeira vez, algo a tocou. Não eram as palavras do pastor, nem os cânticos. Era a paz que ela via no rosto daqueles que, como André e Fernanda, já tinham sido curados pela fé. Ela se lembrou do filho, viciado em drogas há anos, que já tinha levado todas as suas economias e quase a sua sanidade. Se Deus fez por eles, quem sabe não faz por mim, pensou, enquanto as lágrimas escorriam. Naquela noite, ela orou como nunca tinha orado. E algo mudou. Não foi imediato, não foi mágico, foi um processo. Mas o filho, que antes sumia por dias, começou a aparecer em casa. Primeiro, sujo e abatido, mas vivo. Depois, com um brilho diferente nos olhos. Até que 3 meses depois, ele entrou pela porta da cozinha e disse: mãe, eu quero ir com a senhora nesse lugar que a senhora vai. Dona Maria não acreditou. Mas quando viu o filho de joelhos no altar, chorando e pedindo perdão a Deus, soube.
O mesmo Deus que tinha ressuscitado a esperança de Ana Clara estava agindo em sua vida. O filho entrou para o grupo de jovens da igreja. Hoje é um dos líderes e ajuda outros rapazes a saírem das drogas. Eu era um morto-vivo, ele costuma dizer. Mas aqui, eu nasci de novo. E assim o milagre continuou se espalhando. O marido de Fernanda, que antes mal falava com os vizinhos, começou a organizar campanhas de doação de alimentos no bairro. Ana Clara, agora com 9 anos, sonha em ser missionária. Eu quero contar para todo mundo que Jesus é real, diz ela com a mesma determinação com que anos antes lutou pela vida. A Universal daquela região virou referência. Não por ser bonita ou grande, mas porque as pessoas que saíam de lá eram diferentes. Tinham algo que o mundo não conseguia tirar, uma fé que movia montanhas. E toda vez que alguém novo chegava com o coração partido, André e Fernanda estavam lá para dizer: nós já estivemos no seu lugar, mas Deus nos tirou, e Ele vai tirar você também, porque milagre não é só uma história que a gente conta, é uma história que a gente vive. E naquela igreja, todos os dias novas páginas eram escritas, com lágrimas de dor que se transformavam em sorrisos de vitória, e corações quebrados que encontravam, finalmente, a paz. O tempo passou, e o testemunho de André e Fernanda se espalhou como fogo em palha seca. Não eram mais só eles dois contando o que Deus tinha feito agora, eram dezenas, centenas de pessoas que, como eles, tinham sido tocadas pelo poder de Jesus naqueles bancos de madeira simples, entre as paredes pintadas com amor pelos próprios irmãos. Um dia, chegou à igreja um homem chamado Carlos. Ele entrou arrastando os pés, com o olhar vazio e as mãos trêmulas. Vinha de uma noite sem dormir, depois de receber a notícia de que seu filho de 10 anos, Lucas, tinha sido diagnosticado com uma doença rara que os médicos não sabiam como tratar. Não tem cura, disseram. Prepare-se para o pior. Carlos não tinha mais para onde correr. Sua esposa Maria estava em casa, chorando abraçada ao filho, enquanto ele, desesperado, entrou na Universal quase por instinto, como se algo puxasse para lá. Foi André quem o viu primeiro. Reconheceu aquele desespero no olhar, o mesmo que ele próprio tinha tido anos antes. Sem dizer nada, aproximou-se e colocou a mão no ombro de Carlos. Irmão, você não está sozinho aqui. Deus ouve e ele vai responder. Carlos não acreditava em milagres. Nunca tinha pisado numa igreja antes. Mas naquela noite, enquanto o pastor orava por ele, algo dentro dele começou a se mexer. Não foram palavras bonitas ou promessas vazias, foi a certeza de que naquele lugar, havia pessoas que sabiam o que era sofrer e ainda assim crer. Quando o pastor impôs as mãos sobre ele e começou a clamar em nome de Jesus, Carlos sentiu uma paz tão forte que suas pernas fraquejaram. Ele caiu de joelhos e chorou como nunca tinha chorado, não de dor, mas de alívio, como se um fardo imenso tivesse sido tirado de suas costas. No dia seguinte, Carlos voltou à igreja com Maria e Lucas. O menino, fraco e pálido, foi recebido com carinho pelos irmãos. Fernanda, com os olhos brilhando, ajoelhou-se ao lado da cama improvisada que fizeram para ele no fundo do salão e começou a orar. Senhor, o Senhor é o mesmo que ressuscitou Lázaro, que sarou o paralítico, que abriu os olhos do cego. Toque neste menino, em nome de Jesus. A igreja inteira se uniu na oração, e o clamor era tão forte que parecia abalar até as paredes. 3 dias depois, Lucas acordou sem febre pela primeira vez em semanas. Seu rosto antes cinzento ganhou um tom rosado. Os exames que fizeram no hospital deixaram os médicos boquiabertos. Os níveis que estavam alterados voltaram ao normal, e os sinais da doença simplesmente desapareceram. Não tem explicação médica, disseram. Mas Carlos e Maria sabiam a verdade, aquele era o dedo de Deus. Quando eles voltaram à Universal no domingo seguinte, Lucas correu pelo salão rindo, enquanto os irmãos choravam e louvavam. André e Fernanda o abraçaram forte, como se ele fosse seu próprio filho. Isso aqui não é sorte, não é coincidência, disse André, com a voz embargada. Isso é Jesus. O mesmo Jesus que me salvou da morte, que tirou Fernanda das drogas, que reconstruiu a nossa família, ele está vivo, e ele não mudou. Maria, que antes mal conseguia olhar para o futuro sem chorar, agora segura a Bíblia com as mãos firmes e diz: eu não vou mais viver com medo. Se Deus fez isso por nós, Ele pode fazer por qualquer um. E assim, mais uma família se juntou àquela corrente de milagres que não parava de crescer, porque naquela igreja ninguém saía do jeito que tinha entrado. Os viciados deixavam as drogas, os doentes recebiam cura, os casais destruídos se reconciliavam, e os desesperados encontravam esperança. Não era magia, não era show. Era o evangelho puro, pregado com amor e vivido com fé. E o mais lindo era ver que a cada vida transformada, nascia um novo missionário.
Carlos e Maria, que antes nem sabiam o que era uma Bíblia, agora estavam lá todas as terças e quintas, orando por outros que chegavam quebrados, dizendo: se Deus fez por nós, Ele fará por você também. E assim a Universal daquela região continuou sendo um farol, não por causa de prédios grandiosos ou pastores famosos, mas porque ali, entre pessoas comuns, o sobrenatural se tornava real. Porque milagre não é só uma história do passado, é o que acontece quando alguém no fundo do poço estende a mão e encontra aquele que nunca falha. E a história continua. Todos os dias novas páginas são escritas. Naquela mesma semana chegou ao templo um homem chamado João, arrastando consigo um peso que ninguém via, mas que o deixava curvado como se carregasse o mundo nas costas. Ele entrou com os olhos baixos, as mãos trêmulas, e sentou-se no último banco, como se quisesse se esconder de Deus. João era um pai de família que havia perdido tudo: o emprego, a dignidade e o pior, a esperança. Sua filha de 10 anos, Ana, estava doente há meses, e os médicos já não tinham mais respostas. É uma doença rara, disseram. Prepare-se para o pior. Mas naquela noite, enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, João sentiu algo estranho acontecer dentro dele. Não eram palavras bonitas, era como se alguém estivesse segurando seu coração com mãos firmes, sussurrando: confie em mim. Ele não entendia como, não sabia explicar, mas quando o apelo foi feito, João se levantou. Com lágrimas escorrendo, foi até o altar e caiu de joelhos. Não pediu com palavras elaboradas, só balbuciou: Senhor, eu não aguento mais. Mas se o Senhor pode, salva minha filha. Os obreiros o cercaram em oração. Carlos, que meses antes havia sido libertado das drogas, colocou a mão no ombro de João e disse: irmão, eu também achei que tudo estava perdido. Mas Deus não desiste da gente. Ele vai te surpreender. Maria, ao lado, orava em voz alta, com a mesma fé que a havia tirado da depressão. E ali, entre choros e clamores, algo mudou. 3 dias depois, João voltou ao templo, mas dessa vez, não sozinho. No colo, carregava Ana sorrindo, os olhos brilhando. Os exames que antes mostravam um quadro irrecuperável, agora não indicavam mais nenhum vestígio da doença. Os médicos não tinham explicação. É como se ela nunca tivesse estado doente, disseram, incrédulos. João, com a voz embargada, contou no culto: eu só fiz uma coisa diferente. Entreguei tudo a Deus. E ele fez o que nenhum homem pôde fazer. A notícia se espalhou pela comunidade. Vizinhos que antes zombavam da fé de João agora o procuravam, querendo saber: como? Onde? Como posso ter essa mesma fé? E João, com a simplicidade de quem viveu o impossível, respondia: venha na Universal. Não é religião, é um encontro com Deus. E assim como uma pedra jogada num lago, o milagre de Ana criou ondas. Uma senhora com dores nas costas há anos se levantou do banco durante a oração e saiu andando sem dor. Um jovem viciado em álcool que entrou no templo arrastado pela mãe, saiu libertado, jogando fora as garrafas escondidas no bolso. Uma família em crise, à beira da separação, se abraçou no altar, chorando e pedindo perdão um ao outro. Não eram casos isolados. Era o Evangelho agindo, como sempre age quando há corações dispostos a crer. O pastor, ao final de cada culto, olhava para a congregação e dizia: isso aqui não é obra nossa. É Jesus. Ele está vivo, e quando a gente o busca de verdade, ele não nos deixa sair daqui do mesmo jeito que entramos. E a igreja crescia. Não por campanhas de marketing ou promessas vazias, mas porque as pessoas viam vidas sendo restauradas. Os que eram curados voltavam com amigos. Os que eram libertos traziam familiares. Os que eram perdoados compartilhavam seu testemunho com lágrimas nos olhos. E assim, aquele templo simples, no meio de um bairro humilde, se tornou um lugar onde os céus e a terra se encontravam. João, que antes pensava em desistir de tudo, agora estava na porta da igreja todas as terças, distribuindo folhetos e dizendo a quem passava: se você precisa de um milagre, entre. Deus está aqui. E quando alguém duvidava, ele apenas sorria e apontava para Ana, brincando ao seu lado: ela é a minha prova. Porque milagre não é coisa do passado. É o que acontece quando alguém, no desespero, se agarra à fé. E quando Deus age, não há como ficar calado. A história continua e todas as noites, novas páginas são escritas com lágrimas de alegria, sorrisos de gratidão e corações que finalmente encontraram paz. O milagre completo. Ana, a menina que os médicos disseram que nunca andaria, agora corria pelos corredores da igreja, seus passinhos firmes ecoando como uma canção de vitória. O diagnóstico de paralisia cerebral, que antes parecia uma sentença, tinha sido quebrado não por remédios, mas por uma fé que moveu o impossível. Sua mãe, Maria, ainda guardava o laudo médico amassado no bolso da Bíblia,
como lembrança de que Deus escreve finais diferentes dos que o mundo prevê. Aquelas terças-feiras que começaram com João distribuindo folhetos sozinho, agora reuniam dezenas de pessoas na calçada. Alguns vinham por curiosidade, outros arrastando dor, mas todos saíam transformados. O templo humilde virou farol. Ali um viciado largou as drogas após sonhar com um abraço que nunca teve. Uma viúva encontrou forças para sorrir de novo. E até o cético doutor que atendeu Ana voltou, desta vez não para questionar, mas para ajoelhar-se. Reflexão final. Milagres não são apenas curas ou eventos grandiosos. São as mãos trêmulas que se ergueram quando tudo desabava. São os olhos que, depois de chorar a noite toda, enxergam a aurora. Deus não muda as circunstâncias sempre, mas sempre muda quem está nelas. O verdadeiro milagre não foi Ana andar, foi João aprender que a fé não é a ausência de medo, mas a coragem de acreditar mesmo com ele. Foi Maria entender que a oração não é um pedido, mas uma entrega. Foi a igreja perceber que santidade não está em paredes bonitas, mas em corações que se abrem para abrigar o outro. Lição de vida. Se você está esperando um sinal, aqui está, o milagre já começou. Talvez não do jeito que você imaginou, talvez não na velocidade que desejava, mas está acontecendo. Na criança que sorri sem motivo, no estranho que te oferece ajuda, na paz que surge quando você solta o controle. Deus não age onde há espaço para dúvida, Ele age onde há espaço para Ele. E assim, enquanto as luzes do bairro se apagavam e o templo ficava vazio, uma última lâmpada permanecia acesa, a da esperança. Porque histórias como a de João e Ana não terminam. Elas se multiplicam. E a próxima página? Pode ser a sua.